dores nos ombros, na região do pescoço, trapézio, dor na cabeça, dores de cabeça propriamente dito, fortes cefaleias, como a gente chama. Se você tem todos esses sinais e sintomas, fica aí no nosso caso curioso de hoje, que você vai entender um pouco mais sobre uma das possíveis causas que aconteceu hoje no meu consultório, que eu atendi, a respeito desse quadro, dessa sintomatologia. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas de um tratamento conservador. Um tratamento não invasivo, um tratamento não químico, não que utiliza remédios ou qualquer tipo de procedimento invasivo para trazer bons resultados em relação à saúde das pessoas. Hoje, um quadro que eu atendi no meu consultório, paciente do sexo feminino, uma menina muito jovem, 18 anos, com bastante dores na região do trapézio, do pescoço, dos ombros, que percorria um pouco pelo braço. Dentre essas queixas, outras queixas mais relevantes, mas essa era a que mais incomodava o cliente. E isso é interessante porque um paciente que já tinha feito vários tratamentos, buscado vários procedimentos, procedimentos que tiveram resultados benéficos, inclusive relacionados à parte emocional do paciente, aí ficou um achado interessante, o quanto que o emocional afetava no quadro dela, mas chega para mim para uma avaliação, enfim, para uma consulta, e logo fui fazendo alguns testes, algumas avaliações em cima dela e encontrei várias restrições posturais, biomecânicas na postura, mas num primeiro momento sem muita causa, sem muito achado, À medida que eu fui investigando, localizei como causa primária para a disfunção dela problemas gastrointestinais, com muita restrição, com muita limitação na mobilidade do diafragma, na mobilidade do estômago, na relação do esôfago. Um quadro que para alguém muito jovem ainda não fazia muito sentido, mas ela tinha essas alterações. E, de fato, o comportamento emocional dela sempre foi muito intenso, segundo os relatos dela e da mãe, Com bastante ansiedade, bastante agitação, bastante preocupação. Então é uma coisa que afeta muito o jovem hoje em dia, Fica até um alerta aí, uma coisa que eu acho bem relevante. Hoje a nossa rotina, nosso dia a dia, ele é muito, muito pesado, muito cobrado. E as pessoas começam a ter muitos problemas de origem emocional por pressão, por agitação, por compromissos. E o trato gastrointestinal ele é afetado. Como assim ele é afetado, Murilo? É muito simples. Quando você está num estado de luta, que a gente diz um estado de combate, Então, você está num estado simpático-tônico, um estado de alerta, Então, é um estado que você está preparado para fugir ou para lutar, Isso é primitivo, é instintivo, não é voluntário, você não tem controle, E o estômago, ele trabalha num estado, ele trabalha mais, melhor dizendo, num estado parasimpático-tônico, que é aquele estado que você fica depois que você come, dá um soninho, dá aquela leseira e você vai dar uma descansada. Ali o estado parasimpático está entrando para poder fazer a digestão. Então, quando você está estressado, agitado com alguma coisa, a sua digestão para e você começa a ter processos irritativos a nível do trato gastrointestinal. Começa a ter reações não benéficas para a digestão do alimento. Então, automaticamente começa a dar ali azia, refluxo, problemas de úlceras em casos mais agressivos, A própria gastrite nervosa tem esse nome por conta disso, Então, no caso desse cliente em específico, ela tinha lesões associadas a esse processo de irritação gastrointestinal. E o que eu acho interessante comentar para vocês é que o corpo ele cria um mecanismo de proteção. Muito comum no caso do estômago, o corpo fazer uma pequena flexão, que é esse movimento, uma pequena rotação para a esquerda, por conta do eixo do estômago, e associado a uma pequena inclinação, ou homolateral ou contralateral. Isso varia muito. No caso dela, contralateral. E todas as disfunções dela estavam adaptadas a isso. Desde problemas nas costelas aqui assim, desde problemas no mediastino, na própria lombar, tudo levava a crer que ela teve algum sofrimento nesse sentido, nesse vetor. Então é interessante ver como a postura da pessoa se adapta a um problema gastrointestinal e não o contrário, entendeu? Ela fica assim por má postura. Não. A postura dela se adaptou a um problema mais vital, que é no caso o estômago dela, Então, nesse caso curioso, vocês conseguem ver uma relação de dores nos ombros, no pescoço, no trapézio, por um problema biomecânico causado por um problema gastrointestinal, Foi esse o quadro dela. Felizmente, eu tratei todas as disfunções associadas à parte torácica, diafragmática, gástrica, Mais pra frente eu explico para vocês como que eu trato essas questões, esses problemas gástricos no nosso quadro do Como Eu Trato, Se você acompanha aqui o canal, você vai ver o canal, lá o quadro Como Eu Trato,
tá? Dá uma analisada lá e aí eu vou explicar um pouquinho mais como trato essas questões. Mas no caso dela foi isso, saiu bem em relação ao tratamento, com bastante melhora das tensões dos ombros, do pescoço, da nuca, né? Tinha outras relações que ainda assim contribuíam para esse problema, mas não tão relevantes quanto o problema gástrico, tá certo? Fica aqui um caso curioso para você, se você tem dor no estômago, problema gastrointestinal ou tem histórico desse tipo de problema, saiba que talvez as suas dores podem vir daí. Tá? E talvez outras pessoas também tenham esse mesmo sintoma. Se você gostou desse conteúdo e achou que ele pode somar para você, para sua saúde ou para outras pessoas, faça a gentileza, compartilha. Eu agradeço que você compartilhe essas informações para que mais pessoas tenham o entendimento de como que o corpo funciona e principalmente como que as dores são manifestadas por outros tecidos, por outros problemas. Para que você entenda que a dor, se te dói aqui, não necessariamente o problema é aqui. Tá bom? Fica com mais aí um caso curioso para vocês.